Boa noite, tudo bem com vocês? Já vamos começar, viu? Só aguardando a Cindy, o Marcílio, mais 5 minutinhos, os colegas chegarem, porque tá com um probleminha na conexão, né? Engraçado, eu dei uma aula também antes dessa de vocês. Internet super instável. Mas todo mundo conseguiu entrar depois. Aí. Ei, Marcílio, tudo bem? Oi, boa noite. E você? Joia. Joinha. Esperar o pessoal ir entrando. A Cindy também deve estar chegando. Marcílio, eu queria te marcar hoje no Instagram. Você tem Instagram? Ô, Carla, a Cindy até comentou comigo que você marcou ela lá, né, e marcou outro Marcílio. É que eu desativei minhas redes sociais tem um tempo. Você o quê? Desativei as redes sociais. Ah, então por isso eu não te achava. Eu falei, mas a gente vê se. Porque nossa, eu dou uma buscada boa. Então não Antes você tem me problema, marcava não. lá. Hã? Antes você me marcava, mas é porque eu tô dando um tempinho mesmo. Não, não tem problema, não. É só para eu. Falei, ué, eu, hein? Entendeu? Eu falei, gente, aí eu marquei outro, pior ainda. Vai olhar lá assim, hã? Com um tema desse? Ai, Jesus, eu passo mal, adoro, adoro. Fazendo uma higienização mental. Ah, gostoso, né? Super gostoso. Eu fiz isso com o Facebook. Eu desativei e apaguei tudo, a conta do Facebook. Ô, gente, eu não sei vocês que estão aqui na sala, o Facebook trava um tanto de coisa. Você quer usar sua conta do Facebook, não sei o que. Eu falei, o quê? Jesus, como é que isso vai indo? A gente nem percebe, né? Mas é só porque minha conta no Facebook era de fotografia, eu não trabalho mais com foto. Só projetos particulares, alguma coisa assim mais pessoal. Então, falei, vou apagar. Porque senão fica gerando demanda, pedindo orçamento o dia inteiro. E a gente fala não, não, não. Tem um limite terapêutico falar não para as pessoas. Não. Tem um limite. Aí a gente dá conta. Olha, a Cindy já chegou, hein, Cindy? Boa noite. A gente está cheio de convidados para aula hoje. Eu botei lá no Instagram e pum, soltei o link. E alunos, eu não sei se está aqui. A aluna que me pediu, ela faz psicologia da personalidade comigo. Ela acabou de entrar no curso. Aí eu falei com ela: olha, você pode assistir, eu não sei se você já estudou pré-requisitos para uma aula dessa, dá uma chacoalhada boa, né? Não? Pois é, mas é bom, né? Dar uma chacoalhada, colocar em xeque questões polêmicas. Pode convidar, Fran, pode convidar, à vontade, Fran. Liga não, menina. Na aula de psicossomática, adoro. Se você quiser, você me manda o link, faz o folder igual assim de fez, divulgo lá, entendeu? Os outros professores que não ficam felizes comigo, mas tô nem aí, não. Cada ema. Vocês conhecem a lei da ema, não é? Tô brincando, alegria dourada, tô brincando. Eu me divirto, gente. Mas, como é que não divulga? Como não divulga? Ó, pra você ver, a Patrícia Santos, que tá aí, ó, Patrícia. Patrícia não faz psicossomática, né, Patrícia? Não, mas o tema é sensacional. Aí, ela faz escolar comigo e veio. Entendeu? Mentira que você tá dando escolar. Dou. Não acredito. Perdeu hoje o trabalhinho de Patrícia. Gente, fica com paciência aqui mais um pouquinho. O pessoal mandou um WhatsApp aqui, pediu para esperar só mais um pouquinho que tá tentando entrar, viu? Ei, Kênia, pode falar? Ei, Carla, boa noite, tá boa? Hã? Tá. Oi, Tudo bem?
Joia! Carla, eu queria uma orientação para a sugestão de tema para o VT de psicossomática. Tá bom. Tinha algumas sugestões lá, mas eu queria um pouco mais. Eu tô com um pouco de dificuldade, sabe? Claro. Mas me fala aqui, o que você gosta? Eita. Tem que pensar, assim, você fala em sentido da psicologia? Qual área? Pode ser. Por exemplo, assim, ó, psicossomática, doenças autoimunes. Tem um negócio aí da doença autoimune sobre a história da família de pessoas que têm, por exemplo, lúpus. Olha que bacana. Mas é tão geral isso, mas tão geral, Kênia, que você tem que me falar, porque eu tenho milhões de livros aqui. Eu vou tirar a foto para você do capítulo, para te ajudar no referencial teórico, inclusive, tá bom? Tá, eu vou te mandar no WhatsApp, pode ser? Aí eu penso aqui mais. Tenta focar um pouquinho mais para mim. Isso, tá bom. Senão eu posso ler também o sumário do livro, viu? Que eu não ligo, não. Tem isso. Tá. Você gostou? Tá bem? Olha, a Sheilinha também não está aqui de convidada. Não é aluna, mas ela está aqui de convidada. Reagendei meus pacientes para não perder essa aula. Mas é claro, por quê? Toda análise passa pela sexualidade humana. Essa aula, ela é... Nossa, até eu tô aqui, Sheila. Tô aqui para aprender. Entendeu? Eu tremo, só falou de sexualidade, alecrim dourado, trem boa demais. Né? Eu não perderia essa apresentação, não. Não é? Muito top. Saudade de você. Eu também. Nossa. Eu já escrevi aí, saudade dessa sua risada. Sério? Ô, gente, já ouvi minha voz. Eu não sei como é que vocês aguentam, meus alunos queridos. Minha voz, nossa. Vocês são bonzinhos demais comigo. Ó, mais 1 minuto e meio a gente já começa, tá bom? É porque senão acaba o tempo, a gente só esperando o pessoal entrar. Como tá gravado? E eu e Marcílio tá assim, gente, quantos minutos para cada slide? Se deixar, a gente fala 3 aulas. Isso! Aí nós vamos aqui. Vamos assim, aqui. A gente for até 10h35, tá bom? Já abre uma Coca-Cola aqui, ó. Puf! Vai que vai. Não é? Ô, gente, vocês gostam da minha risada? Ô, misericórdia. Vocês são bons demais. Deus caprichou com meus alunos. Aí, ó, falta 30 segundos. Igualzinho, assim, contagem regressiva. A Fran, gracinha. Ai, Jesus, alecrim dourado, né? Vamos lá. Alecrim dourado. Eu falo alecrim dourado até hoje, mas eu acho que eu diminuir falar alecrim dourado. O que é um problema, senão que eu voltei a falar palavrão, provavelmente. Ai, Jesus, vamos lá. Podemos começar, meus amores, 21h10, tá bom? Vocês precisam que eu tire, além do meu áudio, no vídeo, ou todo mundo está conseguindo ver junto aqui? Para mim tá ok. Tá ok. Se sobrecarregar a internet de alguém, eu prefiro que vocês vejam o Marcílio e a Cindy, ok? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá abrir com chave de ouro a nossa temporada de VTs com a Cindy e o Marcílio, que vão falar sobre a repressão do sexual e sua atuação no somático. A fala é de vocês. Então, vamos começar, né? Boa noite, professora Carla, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade e a liberdade, né, na escolha do tema do nosso trabalho. E esperamos, né, corresponder às expectativas. Gostaria também de agradecer, né, a todos os alunos e alunas, né, e os convidados também presentes.
E para quem não me conhece, meu nome é Marcílio Júnior, eu estou no 9º período de Psicologia, e hoje eu e minha amiga de turma, né, Cindy Evelyn, nós iremos apresentar o trabalho intitulado A Repressão Sexual e Sua Atuação no Somático. Aí, antes de dar início, né, eu só queria trazer para vocês até uma colocação de Freud, quando ele fala do conhecimento, a produção de conhecimento científico, né? Ele traz a informação, inclusive, num dos textos que foi base para a construção desse trabalho, que foi A Pulsão e Seus Destinos. Logo de início, ele ressalta que a ciência ela não é rígida, né? Então, tudo que a gente vai construir e produzir aqui é passível de modificação, mudanças, reflexões, construções a partir disso distintas, né? Mas com um foco único e exclusivo científico. Então, aqui a gente vai trabalhar no decorrer desse trabalho e vai configurar, principalmente, a extensão de um conflito entre o medo e o desejo. Então, quando a gente fala dessa questão do sexual e dessa atuação somática, a gente está falando principalmente do sentimento de medo e desejo, né? E aí isso gera no sujeito uma ordem de conflitos, e aí já abrindo o tema que vai embasar a produção desse trabalho, ele gera no sujeito uma ordem de conflitos que produzem perturbações e alterações no funcionamento mental e pode gerar sintomas, tá? Então, a gente vai construindo junto, né? Sempre que alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode ficar à vontade, por favor. O conhecimento é construído sempre de forma coletiva. Muito obrigada a todos pela presença. Isso aí. Para começar, né, nós trouxemos o filme Cinema em Foco, né, 50 Tons de Cinza. Gostaria de saber quem aqui já assistiu esse filme. Se possível, poder levantar a mãozinha aí, só para a gente ficar sabendo. Certo. Alguém quer fazer algum comentário sobre? Antes da gente abrir. É um filme que traz uma temática bem censurada culturalmente, né? Essa questão, principalmente do explícito. Ele mostra, ele escancara algo que as pessoas fazem de forma privada. Essa era a palavra que eu queria utilizar. Tá? Então, esse é o discurso. Assim, a gente trouxe do primeiro filme. Se a gente for produzir, buscar informações dos demais filmes, tem, assim, em montes, né? Os dados também são absurdos, mas para não ficar muito extenso, a gente trouxe só do primeiro, tá? Desculpa, vamos para os comentários. A gente fez um recorte de alguns comentários sobre esse filme. E aí eu vou ler aqui para vocês, tá? A gente buscou nessa página, Adora Cinema, é uma página bem popular, onde as pessoas colocam as suas opiniões do que elas assistiram. Então, sobre esse primeiro filme, aqui tem as datas de publicação dos comentários. Uma pessoa comentou, vou nem comentar. Amei, Estrela fala por si só. História fraca e sem emoção, serve apenas para os adolescentes com hormônios à flor da pele. Filme meia boca, o cara é doido, a mulher também. Não sei o que foi pior do filme. Texto horrível, atuação canastronas, roteiros inveroso. Bomba, não perca o seu tempo. E logo após, né, a gente vê a incongruência, né, com os comentários, né, e a bilheteria. 50 Tons de Cinza tem bilheteria maior que a dos 7 indicados ao Oscar, né, somado. E esse é um filme, assim, que ganhou o mundo, né, repercutiu no mundo essa história. A saga em si, né, são 4 filmes, se não me engano, a história toda construída através da relação sadomasoquista
E aí a gente vê os dados de bilheteria, de faturamento, a gente trouxe só do primeiro, né? Se a gente pegar dos outros, é estrondoso os dados de faturamento, de pessoas que assistiram, né? De bilheteria, de quão o Instagram dos atores cresceram a partir das produções, né? Então, são estrondosas, assim. Então, o que de incongruência tem, né? Então, a construção desse tema surgiu a partir de uma conversa que eu e o Marcílio nós tivemos, assim, sobre os tabus que a sociedade traz sobre o desenvolvimento da sexualidade do sujeito, enquanto censura, né? E onde que mora o discurso. E aí, só para abrir, assim, para a gente fazer uma discussão a partir disso, né? A gente tem que pensar, primeiramente, o que está latente, né? O que é o latente? O conteúdo latente é aquele conteúdo presente, não manifesto. Ele não está aparente e ele emerge de forma disfarçada. Então, Freud, ele fala sobre a negação. Ele vai trazer que é um conteúdo de representação ou de pensamentos recalcados. Se foi recalcado, é porque foi censurado de algum modo pelo sujeito. E aí, esse conteúdo de representação recalcada, censurada, pode abrir caminho até a consciência na condição de que seja negado. Então, aqui a gente pode estar percebendo a atuação de um mecanismo de defesa. Por que eu não estou batendo martelo, falando estamos vendo, né? Porque é uma suposição a partir da construção que a gente fez, da busca, né? A ciência é empírica. E aí a negação é uma maneira de tornar conhecimento do recalcado, porque ele emerge pelo seu conteúdo inverso, e aí já é uma suspensão do recalcamento, né? Quem lembra da Carla falando, o mecanismo de defesa do recalcamento, quando a gente tem o retorno do recalcado, é como se fosse uma falha na produção desse mecanismo de defesa. É um mecanismo de proteção no eu. Então, se eu, enquanto sujeito, não consigo lidar com o conteúdo que eu produzi consciente, eu recalco, eu mando ele lá para a minha esfera inconsciente, só que ele vai tentar emergir. E aí ele vem com uma falha do recalcamento, então é o retorno do recalcado, porém ele vem no seu inverso, para que eu dê conta de lidar com o conteúdo produzido e socialmente aceito. Pode passar. Uma forma de negação, né? Isso a gente vai ver mais aprofundado, um pouquinho mais para frente. Para finalizar aqui, né, sobre o filme, nós trouxemos também uma reportagem, né? De um casal que, ao sair do cinema, vou ler a reportagem para vocês. Um casal de Recife, né, Pernambuco, saiu empolgado do cinema após assistir a estreia do filme 50 Tons de Cinza e resolveu colocar em prática algumas das cenas do filme. O resultado não foi nada excitante. Acabaram na enfermaria do hospital. A fala, né, do marido. Acho que faltou combinar melhor essa coisa da hora de parar de bater, disse o empresário Roberto Socorro. Acho que ela aproveitou também que eu andei dando umas escapadas aí e pode ter se empolgado na hora de dar chicotadas na minha cara. Já a Renata, a mulher do Roberto, disse até que gostou na hora, mas acha que podiam ter combinado melhor. A palavra a ser gritada na hora de parar. Continua, não foi uma boa palavra, disse. Se fariam de novo, acho que não bateu legal, disse a mulher. Então, aí, né, a gente vê, né, também, né, esse desejo, né, que está ali recalcado, né, e a hora da pessoa ver o filme, ver o desejo dela ali, né, representado socialmente, com a aceitação social, principalmente, porque olha a bilheteria do filme, né? Então, ele se várias sente... pessoas assistindo, né? Por mais que as pessoas neguem o conteúdo, né, os dados quantitativos mostram o contrário. Então, eles se sentiram seguros para expor algo que eles
iniciaram na fantasia e tentaram trazer isso para o real, né? Então, eles trabalharam aí o desejo e o atendimento desse desejo, né? Tornar esse desejo algo possível, abastecer essa pulsão. Sim. Essa é uma reportagem de 2015. Depois eu vou disponibilizar o link para todo mundo ter acesso também, tá? Agora, falando de instituições sociais, né? O título do nosso trabalho, né, ele começa com a palavra repressão, que tem como significado castigo, punição, que busca reprimir, proibir, controlar ou penalizar um desejo ou uma vontade. E nós sabemos, né, que os primeiros castigos eles começam dentro da própria família, né? Você não pode fazer isso, não deve fazer aquilo. E na maioria das vezes, sem uma explicação adequada. Pois o tema, né, da sexualidade, em pleno século XXI, é ainda um tabu dentro da família, da escola, do trabalho, da igreja. Pensando, né, na família, né, ela busca reprimir, né, a sexualidade da criança por não saber lidar com ela. Como que fala? Os próprios pais, muitas das vezes, têm dificuldade de lidar com a própria sexualidade, né? Então, como que vai lidar com a sexualidade de uma criança, né? Então, assim, é uma dificuldade dupla, né? Da pessoa lidar com a própria sexualidade para estar ensinando o outro a lidar com a sexualidade. Pensando na escola, né? Que busca, né, controlar, na medida do possível, as crianças e adolescentes, e ensinando apenas o básico a elas, né, o contexto biológico das estruturas genitais do homem e da mulher, e isso é quando eles alcançam uma certa idade e grau escolar. Pensando já no trabalho, já na sua maioria, né, pessoas adultas, e por não terem sido estimulados, né, nas fases anteriores de desenvolvimento, elas têm dificuldade, né, com a sua própria sexualidade. E por não terem conversado sobre a sexualidade, seus desejos, fantasias, e pelo contrário, né, serem estimulados a reprimir, eles se tornam adultos inseguros, confusos e às vezes até agressivos a respeito da sua própria sexualidade. E inibindo, né, essa sua personalidade e o seu eu no mundo, como se ele se identifica no mundo, né? O que dificulta o entrosamento e a socialização com seus colegas de trabalho, seja eles do mesmo sexo ou do sexo oposto. E, como consequência, né, nós temos um aumento, né, desses conflitos interpessoais e que acaba elevando também o nível de estresse no trabalho. Tem uma reportagem, saiu até recentemente, e foi bem polêmico, né, por causa da pandemia. A dona de uma empresa na Espanha, ela instituiu uma nova política. Ela liberou os seus 36 funcionários para tirar pausas de meia hora para se masturbarem durante o trabalho. Olha que inovação, né? E tem uma pesquisa, né, liderada por psicólogos britânicos que afirma que se masturbar no trabalho pode ser benéfico. Aumentando o rendimento do trabalhador, também aponta que a masturbação, ela no horário de expediente, ajuda a liberar a tensão e alivia o estresse. O que, por conseguinte, né, resultaria em melhores resultados no trabalho. Outro dado também que aponta que 40% dos trabalhadores nova-iorquinos eles se masturbam no banheiro do ambiente de trabalho. Pensando, né, na instituição da igreja, que até hoje, né, predomina uma doutrina que se diria clássica da sexualidade, né, compreendida e aceita como uma função específica do ser humano, que é a serviço da sua capacidade e seu dever de transmitir a vida, né, da reprodução. A história da sexualidade no Ocidente, especialmente na cristandade, sobretudo na orientação penitencial dos pastores de igreja, ela se desdobrará como um projeto moral de conter o prazer e de exercer a sexualidade dentro da fidelidade conjugal, e na atenção a esses paradigmas da visão bíblica, que seria apenas a reprodução da espécie.
O filósofo Michel Foucault, em seu trabalho A Coragem da Verdade, ele chama a atenção das pessoas, né, dos intelectuais, até da sociedade, sobre esses processos de tratar a verdade mediante um discurso ideológico, fabricado de explicações, de racionalização de práticas, inspiradas por sentimentos, medos ou ambições, que se guardam, né, escondidos, reprimidos ou recalcados, né? E tem essa articulação, né, da sexualidade com o pecado, com a culpabilização, com certa visão, né, antropológica das capacidades e fragilidades do ser humano. Pensando nisso, né, da igreja, a gente estava lendo um texto, né, eu assim, que a gente achou muito interessante, né, uma citação no texto, que assim, é muito reflexiva, sabe? Eu li assim, já mais de 10 vezes, leio, releio, e assim, vou ler aqui para vocês. O grande problema... E aí, antes do Marcílio ler, só lembrando, assim, tudo que a gente está trazendo aqui não é o nosso achismo, né? É uma construção científica, produção científica, então nada está sendo tirado assim da nossa cabeça ou incluindo a nossa opinião. A gente está trazendo o que foi reportado por referências, né? Por pessoas que entendem do assunto, estudaram e produziram sobre. Tá? Quando a gente fala igreja, família, né? É sempre nessa produção científica. Tá? Exatamente. Eu falo o seguinte: o grande problema é que só se aprender a amar na falta do objeto amado. Aquele que ama abre mão do desejo de ter o outro em nome do ser para o outro. Então, pela capacidade de tolerar o vazio e desapego do desejo, que se abre a possibilidade para desenvolver a disposição para amar. Martino, 2015. E ele fala o seguinte: isso diz respeito a uma constante batalha, pois aquilo que o corpo busca para satisfazer não interessa à alma, e na realidade só faz por desvalorizá-la. Por outro lado, aquilo que nutre a alma está justamente na renúncia dos prazeres do corpo. Como é forte, né, essa fala, né, dele. Não gostaria de comentar? E coerente também com as nossas escolhas. O abastecimento, ele é algo individual, não serve qualquer pessoa, de qualquer jeito, qualquer um. É isso que ele está falando. E às vezes a gente fala que não quer, na verdade, quer mais ainda. Alecrim dourado. Não é assim? É desse jeito. Ele está falando que não é sobre sexo, é sobre sexo também. A gente vai falar disso. Né? Ah, tá, I'm sorry. É porque se você quer falar... Aí tá... Pensando, né, no Estado, né, agora, a civilização atual, né, que faz do corpo, do desejo, do sexo, né, um campo privilegiado de atenção, de culto intenso, né, e fervoroso, chegando mesmo até uma idolatria alienante, né, banal e comercializada nessas redes de comunicação, né, faz com que o desejo reprimido se transforme em capital, através da pornografia, da valorização e comercialização do corpo, principalmente do corpo feminino. Tem um outro dado, né, que a gente buscou, esse é um dado, na verdade, que foi dos Estados Unidos, que a gente pegou como referência. O uso de sites pornôs sofreu um incremento de 600% durante a pandemia de Covid-19, em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, teve um aumento de 600% de pessoas visualizando pornografia durante a pandemia, né? Aí, só para clarear, o que são as instituições sociais, né? São as reguladoras. Só voltar alguma coisa. A condição da existência humana na pandemia foi o isolamento social. Sim. É só para a gente poder entender, né, o porquê.
Desse, aí eu li um artigo que na Europa eles estavam incentivando ter parceiros sexuais fixos durante a pandemia. Vocês viram isso? Não, essa não Tá entendendo? O Covid circular menos, gente. Entendeu? É cada coisa que vocês falam, gente. Nós vamos dar aula um mês desse tema. Um mês inteiro. Aí, retomando aqui, as instituições sociais são as reguladoras, né? Então, elas vão trazer essas formas de adequar o indivíduo ao modo de comportamento esperado. Né? A gente trouxe aqui a família, a escola, o trabalho, a igreja e o Estado, porque foi as que a gente achou que são as mais incisivas, mas podem ter mais, né? A gente não está limitado aqui a essas, não. E aí, quando a gente fala de desejo sexual, a gente, dentro de uma sociedade, a gente está falando da repressão do social, que culturalmente faz o sujeito enxergar a sexualidade como com culpa, com vergonha, como sujeira, como pecado, né? Dentro dos ensinamentos culturais. Então, a gente, só para entender um pouco de como que acontece essa repressão cultural, né? E aí, Freud vai trazer os achados da sexualidade. Sempre que a gente falar sobre sexualidade, aquilo que a Carla estava falando aqui antes, né? A gente não está falando do ato sexual, né? Da penetração. A gente está falando disso também. Mas a gente está falando de qualquer prática que haja investimento de libido do sujeito que possua uma carga erótica para a pessoa. Como assim, Cindy? Se alguém massageando as minhas mãos tem uma entonação de carga erótica para mim, ali existe uma relação sexual envolvida, né? Então, a gente está falando das possibilidades que tem, né? Então, o Freud vai falar que a vida sexual não começa somente com a puberdade. Aí o Freud começa a polemizar lá em 1900 bolinha, 1800 bolinha, né? Porque ele vai falar que inicia-se com as claras manifestações após o nascimento. Então, Freud ele já coloca a criança como um sujeito sexualmente ativo, né? Como um sujeito que manifesta o desejo sexual. Sim, de quando que isso acontece? Quando o bebê mama, por exemplo, existe uma relação de atendimento, tanto fisiológico, da alimentação, e o bebê alimentado produz uma sensação de prazer. Então, existe uma relação sexual envolvida. Freud vai falar também que é necessário diferenciar nitidamente os conceitos de sexual e de genital, é exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. O primeiro é mais amplo, né, o sexual, e ele vai compreender muitas atividades que muitas vezes não têm relação com a genitália. Pode ter e pode não ter. E aí, Freud vai falar também que a vida sexual do sujeito abrange a função da obtenção de prazer nas zonas do corpo que são colocadas posteriormente a serviço da reprodução. Sim, a nossa genitália também faz parte do corpo, né? E gera, se tem abastecimento de pulsão, de desejo, de prazer, então também entra nessa esfera que ele traz. E aí ele vai falar que frequentemente ambas as funções chegam a coincidir por completo. E a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais lá na frente. Agora, para contextualizar, né, sobre as teorias infantis, né, fase oral, a fase anal, a fálica, a latência genital, nós vamos passar um videozinho. Vocês estarem assistindo. Só um pedacinho do vídeo, só para contextualizar. Bound up with simply the task of reproduction, but rather we can find pleasure and joy as well as disturbance in all over the body.
what he had discovered very early on was that young children experience intense sexual desires, not in the adult form, but in the form of that they get pleasure from the oral drive, you would say, from oral activities, from anal activities, from touching, from their skin, from being tickled. After a baby is born, the caregivers will focus on particular parts of the body. There'll be an exchange of looks, sustained eye contact with the baby. There'll be feeding, which obviously involves the mouth. There'll be speaking, which involves the ears. There'll be all sorts of other cleaning activity, bathing, changing nappies, and so on, all the things one imagines in the care of children. They are early forms of what later becomes organized into adult sexuality. É isso. Retomando aqui, né? Antes de definir aqui essas fases do desenvolvimento, o Freud ele parte do pressuposto que o sujeito é perverso desde o nascimento. Então, Freud quis entender, né, trabalhando essa questão da sexualidade, quando e como ele alcança a normalidade, né, aquilo que é construído de forma que o social aceite. Então, nós nascemos perversos e o nosso desenvolvimento, e Freud vai tratar a sexualidade, ele vai falar que a vida sexual do sujeito ela vai estar vinculada à vida afetiva também. Isso aí tem a ver com a personalidade e os símbolos culturais que vão sendo apresentados ao longo desse processo da primeira infância, do nascimento até os 5 anos de idade para a criança. Então, a gente vai ter, a partir de Freud, essa divisão da fase do desenvolvimento. A fase oral, que ele vai trabalhar a fisiologia diferente da psicologia, tá? Por exemplo, o abastecimento do bebê de prazer acontece muito pela boca, né? Que é o chupar, o ato de chupar, que inicia com a necessidade de satisfação fisiológica e depois Freud vai trazer que transfere o interesse para o órgão genital, tá? Então, a fase oral acontece do nascimento até os 6 primeiros anos de vida e, basicamente, o atendimento da sexualidade na criança vai estar focado nas zonas erógenas do corpo, né? E aí a gente tem a boca como foco principal. Sim. E ela é dirigida pelo ID, né, amiga? Que é bom lembrar também, né? Exatamente. A gente tem apenas o inconsciente formado aqui nesse primeiro momento. E aí, sim, de como que o bebê forma o inconsciente, sendo que o inconsciente é formado por representações que causam sofrimento no sujeito, né? Por exemplo, quando o bebê traz um choro de fome e a mãe entende que o bebê é colo, é uma primeira representação que gera uma esfera no traumático para ele, né? Uma pulsão que não foi abastecida corretamente. Então, ele posteriormente recalca essa sensação. E aí, Freud depois vai falar que o sujeito, ele também sente prazer no desprazer. A gente vai tratar isso mais para frente aqui, para conseguir contextualizar. Na fase anal, o foco principal é nos esfínteres, né? Na produção do cocô e do xixi. Quando a criança ela vai de 2 a 3 anos de idade, ela consegue perceber que o cocô e o xixi é uma produção do próprio corpo, né? E aí existe também uma satisfação sexual ali no ato, né? De produção dos esfínteres, por exemplo. Tem estudos que dizem que a criança ela retém as fezes até que ela consiga ter uma produção onde a evacuação se torne prazerosa, né? Então, a psicanálise vai chamar de uma masturbação do ânus, né? Já na primeira infância. E aí, interessante dessa fase é que a criança, ela
percebe que os esfínteres podem se tornar moeda de troca com os pais. Como assim, Cindy? A criança vai entender que se ela fizer cocô no piniquinho, por exemplo, ela consegue algo da mãe. Se ela não fizer o xixi na fralda, se ela falar que quer fazer o xixi antes de fazer na fralda, ela consegue algo como gratificação, né? Então, olha o abastecimento da pulsão aí também. Sim. Isso daí é um feedback positivo, né? Que ele vai dizer muito, né, na fase adulta da pessoa, né? Sobre a personalidade dela. E tanto como o feedback negativo também vai dizer muito também sobre a personalidade dela, né? Freud, ele acreditava que como a criança era tratada nessa fase, pode ter efeitos duradouros, né? Sobre a criança em termos de valores e características da personalidade. Uhum. Mais para frente a gente vai ver, né? Também os transtornos que pode causar, né? E aí a gente vai ter a fase mais marcante, né? A fase fálica. É a mais marcante do desenvolvimento infantil. E aí, como que Freud vai tratar a sexualidade nessa fase? Ele vai dizer que a criança, ela deseja o pai do sexo oposto e tem o pai do mesmo sexo como um rival, como alguém que impede que ela possua. E aí, Freud vai colocar com essas palavras o pai do sexo oposto sexualmente, né? Então, na fase fálica, o foco está no pênis, né, que a psicanálise vai chamar de falo. E aí é diferente para o menino e para a menina, né? Alguns teóricos trazem na menina como espectro de Electra, mas é fase fálica para ambos os sexos, né? Eles só tentaram diferenciar para facilitar o entendimento. Então, o menino, ele percebe o que tem o pênis e ele percebe que o pênis falta na mãe. E aí ele vê o pênis no pai, ele pensa que o pai castrou a mãe, que o pai retirou o pênis da mãe. Então ele fica com medo de desejar a mãe e o pai castrá-lo. E aí ele começa a fazer uma separação da mãe nessa fase, mas isso fica... E aí esse desejo sexual vai ficar latente até que essa criança atinja a puberdade, tá? Nessa fase também vai ser definida a estrutura psíquica do sujeito, mas aí a gente não vai entrar aqui, mas quando o sujeito passa satisfatoriamente por essa fase, quando ele percebe a ameaça da castração e sai dessa esfera do complexo, ele se inscreve na neurose. E é o que a gente vai trabalhar aqui como construção desse trabalho, e é onde vai ter as produções somáticas, né, na estrutura neurótica. Sim. Então, o sujeito... Pode ir. Não, só complementar o que você falou, né, agora foi o complexo de Édipo, né, e depois que ocorre isso, né, como você falou, esse medo do pai, né, ele vira uma identificação, né, com ele, né. Exato. E aí a gente vai ter o complexo de Édipo na menina, né? A menina, ela vê que o pai tem o pênis e que a mãe não tem. Quando ela percebe que ela também não tem, ela acredita que a mãe a castrou. E aí ela cria um sentimento de raiva dessa mãe. E aí a menina, ao invés dela sair do complexo de Édipo, é nesse momento que ela entra no complexo de Édipo. E aí ela vai tentar viver essa relação com o pai, porém vai ser impedida pelo recalque, né? Esse desejo incestuoso vai ser censurado. E aí ela vai buscar um parceiro fora desse triângulo, né? Que é a esfera onde ela está inserida, o pai e a mãe. Essa é uma das fases mais importantes, porque o efeito da castração vai gerar uma inscrição traumática na criança e vai fazer com que ela torne essa sexualidade latente, com que ela censure esse desejo, né? Com que ele não fique emergindo ali de forma a buscar o atendimento desse prazer. Então, ele vai retornar para o sujeito somente, e aí ele vai passar por um período de latência que dura, em média,
dos 6 anos até a puberdade, e ele volta a emergir na fase genital do sujeito. E aí, na fase genital, vai acontecer a puberdade. E só para ilustrar o complexo de Édipo, né? Vocês devem estar pensando assim, está completamente louca. A gente separou alguns videozinhos aqui só para mostrar assim, que as pessoas colocaram na internet, só para a gente ver, né, como que acontece essa relação. Pode mostrar, Marcinho, por favor. Pode pôr o outro. Meu marido. Não. Você sabe que ele é meu marido. Não, sabe que ele é meu marido. Yasmin. Sofia, ele é seu pai. Se eu te disser que o pai já tem uma namorada. Não tô nem aí, pode ficar bravo. Que medo da sua cara de brava. Ele é seu pai e pai do Guilherme. E ele é meu marido. Não, mas aqui é o meu marido. Tem mais um, de um pequeno. Ajudar. O quê? Não, vai ajudar. Não. A mamãe é de quem? Mas deixa eu só dar uma olhadinha no pai. Fecha o olho. Então, aqui são só alguns exemplos, né? Se a gente for ficar na internet aí, tem muitos outros. E aí, esses exemplos, assim, delimita a rivalidade com o pai do mesmo sexo, né? E o desejo pelo pai do sexo oposto. E aí, a gente vai ter a fase, que é a fase final do desenvolvimento biológico, mas, porém, essa fase não entra no desenvolvimento da personalidade, né? Ela vai só até a fase fálica. E aí, esses primeiros 5 anos também vão dizer de como o sujeito vai passar por essa fase genital, tá? Como que foi a relação com os pais, a construção do afeto, principalmente. E ali já está formada a personalidade, ele vem vivenciar a fase fálica. Nessa fase, a fase final do desenvolvimento biológico e psicológico, ocorre no início da puberdade, consequentemente, o retorno da energia libidinal aos órgãos sexuais. Estava latente, foi recalcado lá no complexo da castração, né, com a visão do falo, e aí ela emerge aqui. Nessa fase do desenvolvimento, ela tem o foco nos órgãos sexuais. Nesse momento, os meninos e as meninas, ambos os sexos, se tornam conscientes das suas identidades sexuais distintas, né? E começam a buscar formas de satisfazer as suas necessidades eróticas interpessoais. É interessante que nessa fase a gente tem muito esse início da masturbação, né? Do toque nos órgãos, da estimulação, né? E aí vão percebendo zonas de prazer, onde eles começam a descobrir, né? Zonas de prazer no próprio corpo. E tem essa energia focada aí nessas questões. Por que a gente está trabalhando toda essa construção primeiro? Para a gente entender depois os efeitos dessas censuras, tá? Pode passar. E aí a gente aqui, nessas fases, a gente já tem a estrutura do aparelho psicológico formada, que é o id, é tratado também como isso, que é a esfera inconsciente, é onde mora todas as representações em que o sujeito não consegue lidar com o seu conteúdo propriamente dito. A gente tem o ego, que é o eu, é a esfera consciente, ele é regido pelo princípio da realidade. E a gente tem o superego, que é o supereu, é o subconsciente, e ele é regido pelo princípio da perfeição. O ego, ele vai trabalhar como mediador entre ambas as esferas, inconsciente e a pré-consciente. Ele vai tentar mediar, por exemplo, o id vai falar que eu quero sair pelado na praia.
o superego, com a construção social e já tendo passado por tudo isso, vai falar que o ideal é utilizar uma burca porque a sociedade recrimina o corpo nu. Vem o ego e fala assim, não, meus queridos, vamos utilizar um biquíni, tá tudo certo, ninguém tá exposto na sociedade, vida que segue. Então, ele é como se fosse esse regulador, esse mediador. Porém, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber que o ego também tem uma esfera inconsciente, ele tem uma morada lá na parte inconsciente. Então, facilita o escoamento, né? As fugas, o ressurgimento dessas questões que estão morando lá no nosso inconsciente, que estão recalcadas. Pode passar. Só para complementar, né, você falando do id, né, que é o local, né, das funções instintivas, né, que você falou do princípio do prazer, que está presente no nascimento, né, que faz com que a criança ela busque satisfazer as necessidades e obter essa gratificação imediata, né, que são comportamentos que são impulsivos e eles podem ser irracionais também, né, a do ego, que é o eu racional, né, que é o princípio da realidade, como você citou, ele começa a se desenvolver entre os 4 e os 6 meses de idade, né? E à medida que ele se desenvolve, procura fazer as influências do mundo externo agirem sobre o id, né? Que você explicou aí também, só falando de uma maneira diferente. Para substituir, né, o princípio do prazer pelo princípio da realidade, né? E uma das principais funções é essa que é o de mediador, para manter essa harmonia entre o mundo externo, o id e o superego. Já o superego, né, designado como o princípio da perfeição, ele desenvolve entre os 3 e 6 anos de idade. Ele internaliza, né, os valores e princípios morais que são estabelecidos, né, pelos cuidadores do indivíduo. E ele é constituído também de 2 componentes principais, o ideal do ego e a consciência. Por exemplo, quando a gente estava falando de feedback, né, nos slides anteriores, quando a criança ela recebe um feedback positivo, a autoestima dela aumenta e o comportamento dela começa a fazer parte do ideal do ego. Já a consciência, ela se forma quando a criança ela recebe um feedback por mau comportamento. E a criança, ela aprende através dessas figuras paternas e da sociedade ou a cultura o que é considerado moralmente certo ou errado, né? E os problemas, né, de autoconfiança e até mesmo da baixa autoestima ocorrem quando o superego ele se torna rígido e punitivo. Ótimo exemplo. É isso. Aí, só lembrando, assim, nós somos seres sociáveis, né? Temos medo do isolamento, medo de tornar consciente aquilo que a gente censurou. Então, essas 3 estruturas, né, vão atuar muito nessa esfera aí que o Marcílio exemplificou de forma brilhante. E aí a gente vai ter os mecanismos de defesa, né? Antes de passar a palavra para o Marcinho aqui, só lembrando, uma manifestação psíquica sempre vai gerar outra como defesa. E aí eu vou deixar o Marcinho falar e aí a gente vai construir. Beleza. Posso só parar aqui um pouquinho? Porque senão pode dar problema lá no sintoma. A Maísa está perguntando. Maísa, tá vendo? Tá vendo aí no chat? Ainda não. Peraí. Tem uma dúvida que me surgiu aqui agora, nessa fase. Ela está falando da fase fálica. Tá? Então, o que acontece? Quando a criança tem somente contato com a mãe, né? Por exemplo, não tem contato com nenhuma, é porque a questão é a função materna e função paterna. Mas, obrigatoriamente, isso vai ter uma consequência para o desenvolvimento da identidade sexual do sujeito, podendo ser, então, entre as opções possíveis de qualquer pessoa, a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade. O transexual é uma condição fisiológica.
Então, não tem como saber. É só porque eu estou resumindo aqui para eles, porque não dá para saber. A gente teria que ouvir o caso. Tipo, tá. Que você falou, vai ter acesso ao que seria o pênis, a função masculina, somente na adolescência ou na fase adulta, já na adolescência já é suficiente. Mas, às vezes, tem um tio, tem um primo, tem um avô, tem um vizinho, gente. Tem um zelador do prédio que ele, às vezes, cuida. Você já viu aquele zelador do prédio? E é exatamente isso, né? O professor de judô, é a função. Sim. A gente falou, né, do complexo de Édipo, né, e a gente falou da questão do pai e da mãe, né, só que a gente esqueceu da questão da lei simbólica, né, que não precisa ser necessariamente o pai, né, o pai biológico ali, né, mas pode ser o cuidador, o padrasto, ou o zelador lá do prédio, como a Carla falou. Ou pode ser uma figura, por exemplo. Isso. O professor. O professor. Eu posso falar? Professor, achei lindo falar. Vou fechar aqui, que tá dando eco lá. E tem o caso agora, né, que a gente sabe que tem novas configurações familiares, né? Então, por exemplo, no caso de duas mães, às vezes uma delas vai exercer a função paterna. Então, ele não vai ter acesso, né, a esse pênis aí, entre aspas, vamos dizer, mas tem a função, porque o que importa é a função, né? Muito obrigada, Sheila. É isso aí. Nossa psicanalista presente. Eu amo vocês. Então, retomando aqui, né, falando dos mecanismos de defesa do ego, né, o que são, né? São processos, né, subconscientes que permitem à mente encontrar uma solução para os conflitos não resolvidos ao nível da consciência. A psicanálise, ela supõe a existência, né, de forças mentais que opõem umas às outras e que batalham entre si. Peguei alguns exemplos, né, do mecanismo de defesa, de negação. Por exemplo, o de negação. Recusa-se a reconhecer a existência de uma situação real ou sentimentos associados a ela. Exemplo. Uma mulher toma bebidas alcoólicas todos os dias e não consegue parar, não reconhecendo que tem um problema. Um outro mecanismo de defesa é o racionalização. Tentar desculpar ou formular razões lógicas para justificar sentimento ou comportamentos inaceitáveis. Exemplo. John diz à psicóloga de reabilitação: eu bebo porque esta é a única maneira que tenho para lidar com meu casamento fracassado e meu emprego ainda pior. Um outro mecanismo de defesa é a repressão. Bloquear involuntariamente da própria consciência sentimentos e experiências desagradáveis. Exemplo. Uma vítima de acidente não consegue se lembrar de nada a respeito do acidente. Repressão, repressão, recalcamento, a mesma coisa. Sim. Aí, só para complementar, assim, só para ficar mais claro, né? Então, a gente tem vários, né? Citou alguns, 4 aqui, mas nós temos inúmeros, né? Ana Freud, inclusive, ela complementou muito os estudos de Freud de mecanismos de defesa. Então, eles vão trabalhar sempre para tornar o real do sujeito algo possível para ele. E se para ele o real, né, o que ele consegue lidar, não possa habitar a esfera consciente, a atuação do mecanismo de defesa vai acontecer. Então, são forças que vão atuar na psique do sujeito para tornar ele capaz de conviver dentro do seu contexto. Né? E nós temos inúmeros, a gente pode mandar para vocês uma lista com definições. Aqui a gente tem um modelo do esquema de arco e reflexo. Então, foi Nasio que fez, tem no livro O Prazer de Ler Freud. Ele apenas ilustrou todo esse discurso que a gente está trazendo aqui, né? Aqui, onde tem escrito condensação, deslocamento, a gente tem o inconsciente, a barreira do recalque, que é o que faz o material ficar habitando o inconsciente e não
emergir para a esfera consciente. A gente tem o pré-consciente, e aqui é onde habita o material latente, aquilo que já foi consciente em algum momento da vida do sujeito, se tornou latente, mas que pode voltar a emergir com facilidade à esfera consciente, na sua forma propriamente dita. Da forma como o sujeito tomou conhecimento, ele retorna, tá? Para a consciência. E aí a gente tem a esfera consciente, que é as informações que o sujeito tem no momento presente, tá? E aí, qual que é o movimento, né? O mecanismo de defesa do recalcamento leva toda essa informação recalcada, barrada, reprimida lá para o inconsciente. Só que a pulsão, ela não é uma força momentânea, ela é uma força constante. Então, ela vai tentar emergir para a esfera consciente a todo momento. Porém, ela não vai conseguir habitar o consciente no seu conteúdo propriamente dito, como o sujeito vivenciou. Ela vai através dos seus representantes. E aí, quais são? Né? A gente tem os sonhos, os xixes, os atos falhos e os sintomas. Né? Aqui que a gente vai trabalhar um pouco, mas no decorrer aqui, mas essa figura foi só para ilustrar como que é feito esse movimento. Tá? E o que seria este desejo sexual caracterizado pela teoria psicanalítica como pulsão sexual? Para tentar exemplificar, a pulsão sexual é a necessidade de me ver como ser humano sendo amado pelo outro. Né? Como eu falei, ela é uma força constante, ela não é uma força momentânea. Ela é como se a gente pode utilizar a palavra estímulo, né, para o psíquico. Então, é uma necessidade buscando uma satisfação. A gente pode pensar na pulsão também como conceito fronteiriço entre o anímico, entre a mente e o somático. Como representante dos psíquicos, os estímulos, eles oriundam do interior e vão emergir no corpo, né? Tá. Aí Freud, quando ele trouxe esse conceito da pulsão, lá no texto A Pulsão e Seus Destinos, ele falou que existem quatro tipos de movimento que ela vai fazer para tentar emergir para a esfera consciente, para buscar a sua satisfação. Primeiro é a pressão, é uma força, né? Para levar ela do inconsciente para o consciente, ela precisa fazer um movimento. Ele chamou de pressão, que a gente pode entender como uma força. Ela tem uma meta, que é a satisfação. Ela busca o atendimento da sua satisfação, do seu desejo reprimido, né? Do atendimento do seu gozo. Ela tem um objeto, que é aquele junto ao qual a pulsão alcança a sua meta. E ela tem uma fonte, que é o processo somático em um órgão ou parte do corpo cujo estímulo é representado na vida anímica pela pulsão. Então, ela faz esse movimento para buscar o abastecimento da sua satisfação. Ignorando a palavra aqui. Então, ela sai do anímico e busca o seu esvaziamento lá no corpo, tá? Então, os destinos das pulsões sexuais, ele trabalhou essa questão, né, do destino das pulsões sexuais. Ele vai dizer que é a reversão em seu contrário. Então, por exemplo, quando a gente fala da negação, né, que é como se fosse um escoamento, o sujeito, em um dos casos bem famosos do Freud, a gente até conversou dele, que é o homem dos ratos. O sujeito, em análise, ele desejava a morte do pai inicialmente, porém ele vai falar posteriormente que ele não desejava a morte do pai. Então, ele traz essa reversão ao contrário, só para tentar clarear com um exemplo aqui para vocês entenderem. O retorno em direção à própria pessoa. Então, essa tentativa de fuga e escoamento no próprio sujeito vai ter o movimento do recalque.
E também a sublimação. Aí eu peguei a definição da sublimação, ele diz que consiste no processo de desvio de forças pulsionais sexuais para um alvo não sexual, em atividades socialmente valorizadas. Como assim, Cindy? Por exemplo, a arte, a dança, a ciência, né? Foca a sua atenção libidinal em um contexto que ele consiga se sentir atendido, mas de forma subjetiva. Estudar demais. Não é assim. Tem gente que estuda demais, gente. Tu tem que ter equilíbrio, sabe? Assim, cuidado, equilibrado. E aí, Freud, pode passar, né? Se eu quer complementar, Marcinho? A gente vai falar aqui agora do instinto sexual também, né? E é bom, né, para a gente diferenciar, né, de instinto sexual de pulsão sexual, né? Que as pulsões é isso tudo aí que a Cindy falou, né? Elas não podem ser reduzidas a simples manifestações dos repertórios sexuais, né? Da relação sexual, da masturbação ou outros. Mas ela se trata desse impulso, né, energizado pela libido. Você passou o slide? Não, passei. Quero passar agora. Aí é o instinto sexual. Freud notou que na maioria dos pacientes que os distúrbios e queixas de natureza hipocondríacos ou histéricas estavam relacionados a sentimentos reprimidos com origem em experiências sexuais perturbadoras. Quando a gente estuda a psicanálise, né, o pai da psicanálise sendo Freud, a gente tem que entender que na época, 1800 bolinha, 1900, existia um contexto social, né? E aí a gente vai sempre pensando e adaptando e tentando tornar isso real na nossa sociedade. Por exemplo, hoje falar em masturbação ainda é um pouco de tabu, mas a gente consegue falar disso, né? Lá naquela época, coitados, quem eram essas mulheres ou homens trazer esses assuntos à tona? Então, ele traz essa informação e ele vai dizer, ele formulou a hipótese de que a ansiedade que se manifestava nos sintomas, era consequência da energia, da libido ligada à sexualidade. A energia reprimida tinha expressão nos vários sintomas que serviam como mecanismo de defesa psicológica. Então, ele vai falar um pouco assim desse instinto, né? Dessa busca, dessa somatização. Aqui ele começa a trazer muito essa informação já. Pode passar. Aqui, Pode falar. Aqui a gente tem as síndromes relacionadas à sexualidade. A gente vai buscar isso lá no livro de Dalgalarrondo, Psicopatologias, né? E aí a gente achou importante contextualizar e trazer, porque aqui são questões que geraram no sujeito algum atravessamento que gerou alguma questão psicopatológica vivenciando a sexualidade. Pode falar, Marcinho? Pegar o gancho. Não, pode continuar, eu só vou falar para a gente, como é muita coisa, né, como é muitas síndromes, né, e o nosso tempo já somos 10, com medo de não... das pessoas começarem a sair, né? Para a gente passar mais superficial. Mais rápido, tá. Aqui a gente vai ter o desejo sexual inibido. Aí a gente vai ter algumas reações que são subjetivas, né? Aqui são estudos que identificaram similaridades em um grande número de pessoas, mas vão ser vividas de forma subjetiva. O desejo sexual inibido vai despertar no sujeito principalmente sofrimento, né? Por uma questão cultural, por uma questão social, vai gerar conflitos intrapsíquicos e uma repressão exacerbada relacionada à temática social, né? Padrões educacionais e culturais. Aí a gente retoma lá aquilo que a gente falou no início. A visão da sexualidade como pecado, como culpa, como sujeira, vergonha, né? E a censura de todo esse acontecimento psíquico no sujeito vai fazer com que ele tenha o seu desejo sexual inibido.
a gente está falando aqui de uma forma muito generalizada. É claro que isso passa pela subjetividade de cada pessoa, de acordo com o seu contexto social e cultural. Então, a gente está trazendo questões que fala-se no geral, mas precisa ser entendido subjetivamente, tá? A gente tem a excitação e orgasmo feminino, que eu falei, Marcília, ainda bem que a gente tem uma visão masculina e feminina nesse trabalho, porque a gente fala da frigidez, né? Dalga Larrondo vai falar que normalmente o homem alcança a ejaculação, mulheres, prestem atenção, normalmente o homem alcança a ejaculação e o orgasmo mais cedo do que a mulher. E ele abandona a relação sexual bem antes dela alcançar a sua excitação suficiente para que ela também tenha o orgasmo. E aí a mulher pode pensar que é algo dela, que é algo psicopatológico, né, do corpo, quando na verdade é o seu parceiro que para no meio do caminho e ela entende aquilo como algo patológico nela, ela não alcança o orgasmo. E aí a gente tem muitas discussões nessa esfera feminina, né, do orgasmo, como é que eu vou falar? Do orgasmo ensaiado, teatral, né, nas relações ali, porque as mulheres não conseguem alcançar. E aí, claro que aqui vai passar por muitas questões. Por exemplo, Dalga Larrondo vai falar que se a mulher estiver sentindo dor durante a penetração, o ato, isso pode gerar um desconforto psíquico, uma preocupação, e aí ela também não consegue alcançar, mas também passa por questões como essa, o interrompimento pelo parceiro antes que a mulher atenda aí, alcance o êxtase para conseguir ter também o orgasmo, né? Sim. Tirando isso, né, que a Cindy falou, né, e tem os fatores, né, intrapsíquicos, né, como ansiedade, diminuição da autoestima, frustrações crônicas, sentimento de medo, de culpa, irritabilidade, depressão, e os fatores interpessoais, né, que é essa relação, né, do casal, né, às vezes que é muito hostil, né, inconscientemente ou conscientemente, tem essa luta pelo controle, pelo poder da relação conjugal também, que é uma questão. E agora tocando, né, nesse assunto que a Cindy falou, né, do homem largar a mulher, né, quando ele chega ao orgasmo, né, isso acontece muito. E tem um detalhe que me chamou a atenção ao ler, né, aqui do Aguilar-Rondo, que ele fala que o homem alcança o orgasmo mais rápido que a mulher. E a mulher, muitas das vezes, não alcança o orgasmo. E ele fala, né, que isso pode ser muitas vezes da culpa do homem, por não saber, né, tocar na mulher, tocar nas genitálias dela, não saber o ponto G, né, estimular o clítoris e tudo mais. E só que tem uma outra questão também, que eu fiquei pensando que é uma questão cultural, né? O homem muitas vezes não sabe realmente, né, tocar, não sabe o local exato para tocar a mulher. Mas ela também muitas das vezes não sabe, para ajudar o parceiro a chegar no orgasmo, sabe, junto com ela. Então é uma questão cultural também, né, do homem chegar no orgasmo mais rápido. Por quê? Porque desde criança o menino ele já está ali com o pênis dele, né, estimulando, tocando. Então ele já tem uma estimulação assim precoce, né? E a mulher não. Muitas das mulheres até hoje nunca se tocaram, sabe? Não conhecem a própria genitália. Então, o que dificulta também para o homem, né, chegar, fazer com que o homem dificulta, né, é fazer ela chegar no orgasmo. Porque se ela não sabe, né, onde ela sente prazer, fica difícil do parceiro dela também saber, né? Então, isso é uma questão. Aí aqui a gente tem um claro exemplo, assim, da somatização, né, no corpo, assim, dessas reações corporais de algo que acontece dentro, né, e exatamente o movimento da pulsão. Freud vai falar que a pulsão é como se ela fosse a linha divisória entre o psíquico, entre o orgânico e o psíquico, né? Então, ela vai, dependendo de como está esse conteúdo interno, ele vai emergir de forma subjetiva, claro, mas tendo uma descarga no corpo. E aí, né, a gente, quando foi buscar dados percentuais de mulheres e homens que falam sobre a masturbação, que falam que se masturbam,
A gente tem muito 70% dos homens falam de masturbação, falam que se masturba, 13% das mulheres. Por que dessa discrepância? Se a gente for lá nos reguladores sociais, né, a gente vai ver a censura. Falar sobre a masturbação feminina é um super tabu, né? Então, a gente tem ainda essa questão da repressão, da opressão social na sexualidade em si, e principalmente no feminino, né? Porque existe uma imagem do feminino. Tem uma autora, a Lori Gottlieb, eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela vai falar que os homens, que as mulheres, do mesmo modo que as mulheres se sentem... eu esqueci a palavra, que elas se sentem na obrigação de atender a padrões estéticos, os homens sentem a obrigação de reprimir os seus sentimentos. Porque as mulheres podem demonstrar sentimentos na sociedade e para o homem isso é feio, né? Não é muito aceito, ele vai tendo uma imagem de frouxo, e isso vai se tornando um jogo, assim, do que pode, o que não pode, e a gente vai internalizando isso, entendendo isso como regra única e seguindo, né? Tentando adequar. E aí começa o sofrimento psíquico. A disfunção erétil, ela vai falar da impotência sexual. Ela tem sido... e uma coisa bem interessante que Dalgal Rondo vai falar, né? Ele vai falar que os homens têm preferido chamar como impotência sexual. Eles não gostam que falem disfunção erétil, porque passa a impressão, e ele fala isso na pesquisa dele, que eles não são capazes de ter uma ereção, passando uma imagem de fraco, de frouxo. Então, já começa uma questão interna de sofrimento do sujeito, que vai ter uma descarga na performance sexual que ele vai conseguir executar quando ele tiver no ato sexual. E aqui a gente está falando do ato sexual, né? A gente vem numa construção do sexual como um espectro com possibilidades, e aqui a gente está focando mais nessa questão do ato. Por quê? A gente passa pela infância com diferentes possibilidades de atendimento nessas questões, mas a partir da fase genital, o sujeito foca, né, na questão do sexual, do ato, do coito, do desejo, apesar dele acontecer por outras esferas, o seu foco está nas genitálias. Aí a disfunção erétil vai acontecer muito também por essa questão psíquica, né, essa pressão social, o desejo de fazer uma performance. E aí eu li um estudo que fala assim, como que a pornografia traz modelos de performances sexuais a serem alcançadas, né? Porque se você tem que ter a performance X ou Y, porque é assim que acontece o prazer e E as pessoas vão consumindo isso e vão disseminando isso, vai colocando isso como uma regra e como uma performance a ser alcançada. Se você não consegue, já tem um sofrimento que pode gerar uma questão. E aí, Dalgal Rondo vai falar também que podem ter questões que atravessam a parceria, né, do casal em si. Por exemplo, um sentimento de raiva do seu parceiro pode interferir também como vai acontecer a finalidade do ato sexual. O sentimento pelo parceiro, o tempo que você está com o seu parceiro, são N esferas, né? Que vão gerar pressões psíquicas que vão ter uma descarga no corpo. Então, a gente está falando de algo que começa no sujeito de forma interna e vai descarregar no seu externo corporal. Tá? A gente vai ter as parafilias. Dalgal Rondo vai tratar as parafilias, ele fala até no início como perversões sexuais, né? Mas são transtornos do comportamento sexual caracterizados por padrões de fantasias e práticas sexuais particulares que podem envolver apenas a fantasia, a masturbação solitária ou atividade sexual com o parceiro. Porém, ele coloca isso como um patológico porque socialmente pode ser até condenado alguns atos que a gente vai falar aqui.
A gente tem o exibicionismo, que é a compulsão de mostrar o corpo nu, né? A gente tem que eu não sei falar, voyeurisco. O voyeurismo. É que a compulsão por observar uma pessoa se despindo ou tendo relações sexuais. E aí a gente volta na questão, olha o abastecimento da opção sexual sem o toque, né? Uhum. Então, são as possibilidades. A gente tem o sadismo, que implica em se expor em situações humilhantes, e que implica em pôr no parceiro situações humilhantes. A gente tem o masoquismo, que implica em viver essas situações humilhantes, de dominação, e sentir prazer com isso, tá? E tem tantos dois, né? O sadomasoquismo, né? Exato. Sente os dois. E aí, precisa, para ter o sadomasoquismo, precisa ter uma pessoa executando uma função e o outro a outra, e vice-versa, né? Precisa ter essa troca na relação. A gente tem a pedofilia, que Dalgal Arrondo vai trabalhar como uma questão até patológica, assim. Ele vai dizer que o sujeito sofreu, como é que eu vou falar? Que ele sofreu agressões sexuais na infância, tende a desenvolver desejos sexuais por crianças. E aí, claro, tem toda uma questão que a gente precisa trabalhar e entender. A gente está falando de forma muito superficial, né? O entendimento disso é muito mais complexo. E aí ele vai até falar assim que o sujeito entra em sofrimento, né? Apesar dele sentir o desejo, ele está em sofrimento psíquico. E aí a gente vai ter a zoofilia. A zoofilia é o ato, o desejo, o abastecimento aí da opção com animais. E a gente vai ter o fetichismo, né? Que é o fetiche mesmo, fantasioso, tentando tornar situações que ele vê, ou que ele percebe, ou que ele acha que poderiam despertar prazer, trazer isso para o real. Aí, a gente vai ter aqui, né, dentro disso que a gente trouxe, a gente tem aqui a gente trouxe como um todo, mas a gente tem uma separação do que é neurótico, do que é psicótico, do que é o perverso, né? A gente precisa entender, mas a gente não vai entrar nisso. Hoje não. Sim, a Carla tocou aí, né, no nosso do homenagem, né, que homenagem também, ele entra, né, homenagem, swing, e até a escolha do nosso trabalho, né, veio com uma conversa minha da Cindy sobre monogamia e poligamia. Foi aí onde começou tudo, né, amigo? Que a gente percebe, né, que tem muitos casais monogâmicos, né, que eles negam o desejo pelo outro, né? E a consequência disso é o quê? A traição, né? A pessoa ali reprime esse desejo, recalca esse desejo, mas ele continua ali, né? E quando surge a oportunidade, ou quando ele não aguenta mais reprimir esse desejo, acontece o ato, né, da traição. E só que culturalmente falando, né, a monogamia ela é bem melhor vista, né? Vamos dizer assim. Perante a sociedade, perante a igreja, perante a cultura mesmo. Então, tem muita essa dificuldade, né, das pessoas se reafirmarem poligâmicas, né? E, às vezes, até uma falta de diálogo, por exemplo, talvez, e aí a nossa discussão partiu disso, né? Ambos os parceiros têm o desejo pela poligamia, mas eles têm a censura de conversar sobre isso, né? Eles não conseguem admitir um do outro. Então, eles vão viver monogâmicos porque eles não conseguem admitir o desejo poligâmico com medo da censura que o outro pode promover a partir disso. E aí, dentro disso, né, e aí eu só queria trazer um exemplo, assim, que eu vi na internet. Participei de uma palestra uma vez, que a palestrante falou assim, se as pessoas tivessem mais espaço para as fantasias, talvez atrairiam menos, né? E aí ela traz isso, por quê? Ela trouxe um exemplo que até na internet as pessoas colocam textos do tipo, se você tá andando com a sua namorada, vê uma pessoa com seios na rua e os deseja, ou deseja beijar, enfim, né, impossibilidades, você está traindo. Olha a censura da fantasia do sujeito, né? Então, ele reprime esse desejo, e como que isso vai retornar depois, né? Porque
A pulsão, ela não é momentânea, ela é constante, né? Então, o desejo reprimido vai buscar um atendimento pulsional. E aí a gente tem que pensar nisso um pouco também. Aqui a gente vai falar dos tipos de neuroses, né? Quando a gente fala de estrutura psíquica, a gente fala que o sujeito é constituído na neurose, psicose ou perversão. Aqui, para somatizar, o sujeito precisa ser neurótico, né? E aí a gente vai ter a histeria, que a gente vai explicar, a neurose obsessiva e a neurose fóbica, né? Só para diferenciar, a histérica, ela somatiza no corpo. O obsessivo, me lembrei, Marcílio? O obsessivo é na mente, né? E a fóbica, ela é no mundo externo. No mundo externo, exato. A histérica, né, ela é um tipo de neurose que ela se caracteriza principalmente por estados de alteração da consciência, né, ocasionando até a anamnésia e a perda de memória. E na neurose de histeria, pode ocorrer manifestações sensitivas ou motoras, né, paralisia, cegueira e alguns tipos de tiques também. E foi no caso da Ana O que Freud descobriu que as manifestações físicas dos histéricos estavam relacionadas a lembranças reprimidas, né, de grande intensidade, e que essas manifestações físicas eram teatrais. E a histeria, né, ela está relacionada à fase oral e à fase fálica, né, vocês não falam nada da fase oral e da fase fálica, né, da criança. E esse estudo, né, do caso da Ana O, assim, a gente vai falar dele mais à frente. Adoro. A neurose obsessiva, né? São fenômenos, né, gerados pelo conflito interno, devido à frustração de um impulso instintivo. E considera-se que a neurose obsessiva é o reflexo das nossas vivências, traumas e recalques. E sendo assim, né, os sintomas desse tipo de neurose são comuns como uma expressão simbólica de um conflito psíquico. Freud, né, para ele, a neurose obsessiva, ela tem relação com a fixação e a regressão à fase anal, a fase anal sádica, se não me engano, e também como o desenvolvimento de um superego bastante rígido. Já na fóbica, que ela está atrelada ao mundo externo, né, é um tipo de neurose que se caracteriza pela fixação da angústia em um objeto exterior. O medo do objeto exterior, ele na maioria das vezes não, né? Todas as vezes é inversamente proporcional ao seu perigo real. Por exemplo, um medo assim, surreal de ratos, né? Que é o caso do Homem dos Ratos, né? Que a Cindy citou, né? Medo de borboleta, por exemplo. Eu tenho medo de borboleta. Você fala o quê? Borboleta, Titi, qual que é? Vai se tratar, né? Vamos combinar. Isso provoca uma reação incontrolável, né, no indivíduo, né? E Freud fala que a origem, né, dessa neurose fóbica, ela está relacionada à fase fálica, pois é onde o indivíduo ele se sente ameaçado em razão do processo de castração. Exato. Olha como que as neuroses são oriundas da infância, né? Da primeira infância. E aí a gente precisa entender a histérica, né? O histérico. Olha eu reproduzindo o comportamento da histérica. E aí eu vim desmistificar isso, né? A histeria é uma produção apenas feminina. Não, né? E aí eu vou trazer um pouco dessa construção até histórica aqui desse conceito da histeria. A primeira coisa que Freud vai falar sobre por que é a histérica que importa para a gente é porque ela que somatiza no corpo, né? Ela que traz para o corpo essa tensão psíquica. Freud vai dizer que é indiscutível o fato de que a dor, quando surge no corpo, tem maior poder de convencimento, tanto para nós quanto para os outros. Por outro lado, enquanto uma aflição é psíquica, se encontrando na ordem do não sensorial, não podendo contar com os órgãos nos sentidos para confirmá-la, fica então desacreditada. Então, o histérico encontra até
ele encontra uma função para o sintoma. É basicamente isso, tá? E aí, de onde que veio essa palavra histérica, né? A histeria é conhecida desde antes de Cristo, porém, o conhecimento dado é diferente, né? Ele vai se complementando e tomando forma ao longo do percurso. Era entendido a histérica, como uma síndrome do útero da mulher movendo-se de cima para baixo, tá? Então, por isso que a histeria ficou associada ao feminino, porque ela foi entendida como uma patologia feminina de quando a mulher estava com o útero fora do lugar. E aí, as formas de tratar isso, na época, era com aromas, censos, e isso foi se modificando ao longo do tempo, tá? Então, veio, deixa eu lembrar o nome, Hipócrates, no século V a.C., e aí ele percebeu que isso não funcionava como tratamento para o que era tido como histérico, né? Quando as mulheres... Quando as mulheres estavam tendo qualquer tipo de reação que não era percebido no corpo, né, organicamente, e aí era tido como uma crença da histeria, e aí Hipócrates foi perceber que isso não funcionava, foi também entendido como uma questão diabólica, né, teve esse entendimento antigamente, e só a partir de 1600 que o entendimento da histeria foi atrelado à psique. Unicórnio, Paulo Fernandes. Eu estou ocupada. Que foi associada à psique. Então, a partir daí, foi entendido e trabalhado o entendimento de histeria, não só como uma produção feminina, mas como algo que emerge para o inconsciente, e torna-se sofrimento para o sujeito, vai para a esfera inconsciente e tenta emergir como sintoma, né? E aí Freud foi trabalhando e desenvolvendo, inicialmente Freud também atrelou isso à questão feminina, mas hoje a gente sabe que isso é uma questão do ser humano, né? Independente se é tido como homem ou mulher. E aí, por que a histeria é chamada de transtorno de conversão? Porque ela traz para o corpo o sofrimento que está habitando a sua esfera interna, o seu inconsciente. E aí, uma questão, um exemplo, né? Uma curiosidade que a Lori trouxe lá no livro, talvez você deva conversar com alguém, ela fala que a histeria tem mais dimensão, tem mais presença em culturas rígidas, castradoras, opressoras, porque faz com que o sujeito reprima com mais frequência os seus desejos que a sociedade não aceita. Então, é essa questão do psíquico que vai emergir no corpo, tá? A histeria, simplificando por conta do tempo aqui, vai tratar basicamente isso. A gente está falando da histeria de conversão, né, amiga? Só para lembrar também que tem a histeria dissociativa, né? Que é a predominância de um rompimento com a realidade, que pode ocasionar, né, desmaios, amnésia e automatismo, né, entre esses sintomas. Já a histeria de conversão, né, é que a Cintia está falando aí, e ela vai explicar agora do caso da Ana. Caso Dora. É porque o caso de Ana também nos atenderia. Em uma outra aula a gente pode trazer o caso de Ana. Mas Freud atendeu Dora basicamente a pedido do seu pai. Eu vou resumir bem aqui o estudo de caso. Deixa eu pegar a minha colinha dele aqui. Freud percebeu, foi a partir dos atendimentos que ele realizou para Dora, que ele conseguiu perceber a questão da somatização real no corpo, né, do sofrimento que era psíquico. Dora, ela era uma adolescente, quando ele atendeu, ela tinha 18 anos. O caso foi publicado em 1905, o início da produção de Freud a partir desse caso foi
em 1900, 1901, e ele modificou as características para garantir preservar a paciente, né? E aí, Dora vai ter alguns sintomas ao longo de sua vida. Fica claro para Freud que ela era uma paciente neurótica, histérica. Por que neurótica? Porque ele identificou o complexo de Édipo em Dora. Dora era apaixonada pelo seu pai. E aí, a família de Dora tinha uma amizade com uma família que morava nas redondezas. E aí, a senhora dessa família, que era amiga, passou a conviver muito com o pai. Então, Dora começou a despertar sintomas físicos para ganhar a atenção do pai. Então, Freud percebeu que Dora encontrou uma utilidade para os sintomas no corpo, né? Então, era ganhar a atenção do pai. Basicamente, ele vai trabalhar isso no caso. E aí, uma das questões bem interessantes, assim, que Dora se apaixona pelo senhor K, que era marido, que era o homem dessa família amiga. Ela se apaixona por ele transferindo, né? Ela passa pelo complexo de Édipo e ela entende que ela precisa direcionar o desejo sexual a partir da castração para um outro objeto, então ela vai se apaixonar pelo senhor K. O senhor K vai roubar um baby de Dora quando ela tinha 14 anos, vai pressioná-la contra a parede, e aí o senhor K vai ficar com o pênis ereto comprimindo, né, as partes de Dora, as partes sexuais de Dora, e ela vai ficar extremamente assustada com aquilo. E aí, 9 meses depois, Dora vai desenvolver um apêndice grave, né? E aí, Freud atendendo Dora, que coincide com a época que Freud faz o atendimento, ele pergunta para ela: quanto tempo tem que você percebeu esses sintomas? Ela fala, fazem 9 meses. E aí ela faz o link com o beijo, com ela tendo sido prensada na parede. Então, no entendimento de Dora, é como se ela estivesse parindo, né? Como se ela tivesse ficado grávida. O caso é bem interessante, depois eu posso mandar trechos dele para a gente discutir. Eu queria discutir ele mais, mas o tempo está bem corrido aqui. E aí, Freud, nesse caso Dora, ele vai também entender que um outro tipo de escoamento das pulsões, que são os sonhos, podem tentar auxiliar esses mecanismos do corpo, né? Essa suavização no corpo. Então, Dora vai relatar alguns sonhos para Freud, que é como se ela estivesse tentando consertar os eventos que não a agradaram em sonhos, para que ela consiga lidar com aquele fato, né? E aí isso vai tornando o sintoma no corpo dela mais ameno. E aí o caso é bem legal, a gente pode discutir em outra aula, assim, para a gente conseguir fechar aqui o nosso trabalho a tempo. Pode passar. E aí a frase, né, que a gente trouxe lá no nosso boletim: depois de ter sido reprimido o desejo, é difícil para o sujeito admitir que o tenha feito de fato, que o tenha de fato desejado, ou que possa voltar a desejar. No entanto, nunca deixou de fazê-lo. Renato Dias Martino foi uma das pessoas que auxiliou a gente dos teóricos, né, que auxiliou a gente na construção desse trabalho. Ele teve como base de toda a construção foco na psicanálise, como autor principal Freud, e algumas complementações de outros autores que estudaram Freud. Assim, eu fecho, agradeço a presença, a participação de todos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Aqui estão as referências que a gente utilizou. Muito obrigada. Maravilhoso, uma super aula do conteúdo da psicossomática como um todo. É por isso que não cabe, Cindy e Marcílio. Porque, vocês querem dar o quê? 6 aulas em 100 minutos? Vai dar, não. Já entenderam? É maravilhoso, porque cada tópico aí dos distúrbios da sexualidade dá uma aula, né? Muito rico.
toca muito a gente, em alguns temas mexem mais com alguns alunos que outros, né? Quase do tipo, isso aqui é assim, né? E, nossa, mas foi muito, muito bacana. E como que, de repente, vocês saíram ali da neurose e das patologias da sexualidade e foi lá para a Dora. Eu falei, nossa! Quer dizer, quantos temas teve aqui hoje? Aí depois a Cid falou assim, o tempo é muito pouco. É muito assunto, é muito tema, amor. Se você tivesse pegado uma linha, né? Você está entendendo? Uma linha, ainda assim, não ia dar tempo, porque vocês trazem o conteúdo de modo muito completo e até com pré-requisito, sabe? Trouxeram muito do conteúdo de conhecimento prévio para que o aluno pudesse entender o estudo de caso. E isso é de uma generosidade incrível, assim, né? Eu fico muito orgulhosa de vocês. Eu já estou adorando. Que bom, né? Que já começou o VT e eu fico vendo vocês. Agora vocês vão aparecer mais aqui em casa e tal. Eu adorei. Eu mesma gostei de ficar de boca calada aqui, toda hora eu botava um trem no chat para dar uma aliviada, porque foi muita repressão na fala, você já viu, entendeu? Não pode. Ai, que bom que a gente ficou livre. Maravilhoso. Nós começamos com o pé direito. Viu? Ótimo. Eu acho maravilhoso você falar que fica livre, mas eu contei aqui uns 5 convites para a gente continuar discutindo. Em aulas posteriores, eu não estou entendendo. Isso pode ia falar formação reativa. Está falando que não está gostando, ficou livre, mas adora. Não, eu adoro. Deu trabalho demais, mas é muito bom, assim, né? Eu falo ficar livre do compromisso, de ter que estar ali, mas é muito bom, assim. E o caso Dora é um caso que vale a pena, assim, talvez, posteriormente, né? A gente trabalhar nuances, assim, porque ele é muito rico. Então, até, se vocês parassem no primeiro slide, por exemplo, do filme, 50 Tons de Cinza, ia fazendo um entendimento com a psicanálise, olha o lugar da fala, né? A psicanálise é a cura através da fala. Quantas vezes a gente precisa... porque vocês perguntaram, eu falo, vou ficar calada. Aí perguntaram, alguém quer falar, eu vou continuar calada. Alguém quer falar, daqui a pouco eu tô falando. Né? Não para. Porque cada coisa... Então, assim, eu fiquei imaginando já... Um sábado inteiro nós vamos fazer um workshop com vocês, entendeu? Para levar a professora Patrícia. Mas eu queria só falar isso aí, eu vou dar boa noite. O que acontece? Eu achei super legal tudo. Casa da Dora, todos os entendimentos. Mas só ficou faltando falar uma coisa. O filme 50 Tons de Cinza é uma linguagem que fala por muitos que foram castrados. Então, você vai me entrevistar, você vai botar isso aí aonde? Você pesquisa aonde? Não, eu não falo disso, eu não gostei do filme, e parará, mas a bilheteria diz o contrário, porque então é prova que a fala, né, quando a gente encontra o lugar da fala sem julgamento, e eu acho que as telas de cinema também é o lugar da projeção, né? E não sou eu, 50 tons de cinza, menina. Vai lá. Entendeu? E aí eu lembro, porque psicólogo é fogo, viu, fisioterapeutas, meus alunos de fisioterapeuta, a gente ficou observando o comportamento humano. Uma sessão de cinema não é fogo, a gente ficou olhando. Botava cenas, tinha suspiros, entendeu? Tipo, tudo assim, eu estou exagerando, mas era assim mesmo, porque tinha assim, a sala lotada, e eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu fui assistir esse filme foi na estreia, numa sessão de meia-noite, só eu e as minhas amigas, e eu assim, frouxa de tanto dar aula, e elas falaram para mim, não, você tem que
Você tem que ir, porque amanhã vai estar assim, ó, de spoiler. E eu pensei, spoiler de quê? Porque eu não li os livros. E aí, o que acontece? Na hora que tem uma parte do corpo do Christian Grey ou dela, que eu esqueci o nome, o meia-noite, olha que trem, olha como é que fala da linguagem. Você comprar um ingresso, vai lá rápido antes que esgota. Você tá entendendo? A experiência humana é diferente, né? Assim. E aí, dependendo das pessoas que estão ali assistindo com você, tomara que eu não encontre nenhum conhecido aqui hoje, o que vai pensar de mim? Você imagina, professora Carla, se eu olhar para o lado, tiver uma aluna aqui, ferrou para o meu lado, ferrou, esse treino vai pegar bem. Então, eu estou dando os exemplos para vocês verem como é que é a linguagem. E aí, a tela fala de algo que eu não posso. Moral da história, eu vou contar para você que a Cindy troca umas coisas comigo de atendimento de clientes. Eu atendo um casal que a esposa pediu, durante a terapia, para o marido assistir uma série de TV que chama Sex Life. E é como eu, assim, também assisti um episódio e meio, mais ou menos. E aí, queridos, eu vou resumir aqui para vocês por quê. Porque a gente também tem que entender a linguagem do nosso cliente, não é verdade? E aí eu falei, olha, eu vou assistir porque eu também não assisti. Mas, então, beleza. Aí foi eu e o marido dela fazer o para casa de assistir como é que chama esse trem, gente? A temporada inteira. E ela fazia esse reforço. Assistia a temporada inteira. Aí eu não dei conta. Aquele negócio que é meio para psicóloga é meio morno. Vamos combinar. Você tá entendendo? A gente fala, não, morno demais, né? Porque a gente já está um pouquinho mais tratado. Não é desmerecendo ninguém, não, viu, gente? Não é desmerecendo ninguém, não. É porque a gente já tratou lá atrás. Entendeu? Aí eu assisti um episódio e meio. E o marido dela assistiu a temporada inteira. Quando chegou na próxima sessão, adivinha? Vocês já assistiram essa temporada, Sex Life? Eu só assisti um episódio e meio. O episódio e meio é assim, uma mãe linda, maravilhosa, com 2 filhos lindos, maravilhosos. Eu assisti ela toda. Então, mas você sabe, né? A Tia Cássia assistiu 1 e meio. E ela tem um marido bem normal, dentro da norma, de sinônimo de felicidade, bem-sucedido, casa linda, trabalhador, bonito, rico, esses trem aí que você acha aí dentro da norma, que aquilo ali ia ser suficiente. Mas transar que é bom, não. Porque agora ela é mãe, ela está amamentando, o que ela faz? Ela recorda um relacionamento super massa que ela teve na época que ela ainda era solteira. Até, inclusive, com o marido dela. Quando eles namoravam, a relação sexual era mais quente, pelo menos foi a parte que eu vi. E ela vai escrevendo isso no diário, o marido dela acha o diário, e pelo menos até onde que eu vivo, Maísa. Pelo amor de Deus, que agora tem um tanto de gente especialista aí na série, eu só vi um episódio. E ele vai, o que ele faz? Ele pega, então, aquele diário e vira um roteiro. E ele começa a transar com ela loucamente, coerentemente com o diário, como se aquilo ali fosse um guia, ok? Eu fui e entendi isso. Olha, por que eu estou contando isso para vocês? Isso sou eu, Carla. Eu e as minhas projeções. Ah, tá bom, Kama Sutra resolvia, mas tá bom. Ela preferiu usar a linguagem aí e tal, não sei o quê. Vocês acreditam que na hora que eu cheguei para atender o casal, não tinha nada disso? O marido dela entendeu a mesma coisa que eu. Ele estava pronto para transar em lugar proibido, dentro da piscina. As cenas todas que ele viu, eu também achei que era isso que ela queria. Ela falou, não. Vocês dois não entenderam nada. E eu, ué. Aí, aquela pergunta terapêutica, né? Me explica. Me fale mais sobre isso. E ela disse, não dá para ser infiel, porque eu não aceito a infidelidade.
E por dentro, eu estava assim, meu Deus, vivendo e aprendendo durante a experiência terapêutica, mesmo, sempre, todos os dias. Assim como numa sala de cinema que você tem 150 espectadores, cada qual sai de lá com a sua experiência. Pode ser até que ele nem goste do roteiro, mas vai voltar no filme 2 e no filme 3, porque é o lugar da projeção. Pensa isso, Maísa, eu jurei, Maísa que viu tudo. Eu falei, nossa, a mulher aqui, todo mundo aqui falando da anorgasmia, que não tem gozo, a mulher não goza, é a anorgasmia, porque a censura é mental, amores. Onde já se viu mulher gozar? O que é isso? Você quer gozar ou você quer ser mãe? Você quer gozar ou você quer casar? O lugar da construção do feminino passa por aí. Não é verdade? E aí, já saindo da primeira tela para as outras que vocês trouxeram, por isso que a gente vai ficar aqui o mês inteiro, gente. Delícia, eu tô brincando. Falando sobre isso, mas isso é muito atual, principalmente para meus alunos de psicologia, porque não existe terapia que não passe pela sexualidade humana. Seja com a relação parental, não é verdade? Com os irmãos, com os cônjuges, pensa isso. E quem não viu aí, você acha que vale a pena continuar vendo, Maísa, a Sex Life? Porque eu achei morno. Eu acho. Que bonitinha, adoro. Que bonitinho, eu acho. Não aguento. É que a imaginação é um pouquinho mais para frente. Eu ia só comentar assim, essa questão da sexualidade, né? Ela é tanto tabu que ela vem trazendo uma heteronormatização, né? Mas quando a gente pensa na sexualidade pela psicanálise, ela vai trazendo assim as amplas possibilidades, né, de vínculos afetivos. Então, a psicanálise não normativa, né, ela entende o todo, assim, todas as possibilidades. E aí, Freud vai, por exemplo, falar dessas relações homossexuais, né? A gente, no caso Dora fala disso também. Como que a gente vai poder, como é possível modificar os interesses, né? Como ele é passível de mutação, modificação ao longo da vida também. É super interessante, assim. E dentro de uma relação de um casal heterossexual, homossexual, ou seja, por exemplo, duas mulheres, dois corpos XX, é uma relação hétero, porque ora um está na posição passiva e ora o outro está... ora um está na posição passiva e o outro na posição ativa e depois troca. Né? Então, é interessante a gente dominar esse assunto para a gente, então, conseguir ocupar o lugar empático, né? Ou seja, a escuta sem julgamento, não é? Ai, delícia! Você está vendo? Gostou? Mas, Maísa, você vai indicar Sex Love Tia Carla. Bonitinha, adorei. Você acha que existe até o final? E tem a ver com isso que a minha cliente falou? Porque eu não vi. Tem sim. Com fidelidade? Tem sim, porque muito lá a na ver. disciplina de terapia de casal, a gente viu que o conceito de fidelidade conjugal é algo individual. Isso mesmo. É isso mesmo. E ela não fala nada, não dá um spoiler, é nada. Pode me contar, eu vou te ligar. Você me conta sobre tanta coisa que eu quero ver. Que eu quero ver, não dá tempo. Ai, amores! Aqui, vocês querem que a Coca-Cola geladinha? Pra vocês continuarem aqui em casa, a gente vai conversando, ver o sol nascer. Ou a chuvinha, molhar o chão. Gostoso acordar, né? De manhã com chuvinha. Ai, delícia! Maravilhoso, gente. Obrigada, viu, professora, pela oportunidade. A gente fez com muita dedicação. Com certeza. Obrigada, viu? É nítido, eu que agradeço, viu? Beijo grande para vocês, boa noite, bom descanso. Obrigado a todos pela presença. Obrigada pelo convite. Beijo grande. Psicanalista. Ô, Sheila. Eu e Marcinho Gente, Marcinho, eu tô com dúvida. Liga para nossa psicanalista para ela salvar a gente. Vocês são incríveis.